Olá, bem-vindo a mais um episódio do Cristo Pode Mais. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, ela que é mãe, é cristã, é advogada e está com um projeto super interessante. Eu já vou passar a palavra para ela aqui. Seja bem-vinda, Júnia. Paz, meu querido irmão, obrigada. Bom, eu conheço o Wolfer, né, do nosso live, do nosso grupo de célula, onde nós compartilhamos ali semanalmente do Senhor, né, com os nossos irmãos em Cristo. Participamos também, né, da Sim, na mesma mesma igreja, da mesma congregação. congregação. E, primeiramente, também gostaria de agradecer, né, pelo bate-papo hoje. Espero que seja edificante na vida de todos que irão nos ouvir. Bom, eu sou, como o Wolfer começou a apresentar, né? Sou Júnia, sou casada com o Matheus, sou mãe do Leonardo. O Leonardo tem 6 meses e sou advogada. Sou do interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Coronel Fabriciano, no interior de Minas. E quando eu me casei com o Matheus, logo em seguida, poucos 2 a 3 meses, o Matheus ele teve uma oportunidade dentro da empresa mesmo, onde ele Uhum. trabalha, e daí nós mudamos para o Mato Grosso do Sul. Nós moramos lá por durante 11 meses, mais ou menos, e foi lá que se deu a conversão do Matheus. Você já veio do berço evangélico. Na verdade, a minha família também não era evangélica. Na verdade, eu entendo assim, né, que o Senhor me chamou quando eu era bem novinha, no bairro onde eu morava. Eu via uma moça indo todos os dias para a igreja e aquilo me chamava muita atenção, me despertou, sabe? Me atraiu a querer ir também. E naquela época eu comecei a frequentar sozinha, presbiteriana. Eu era Olha. mocinha, eu tinha por volta de 12 anos de idade, mais ou menos. Então eu comecei a congregar sozinha. Então ali começou, né, o chamado do Senhor para minha vida. E aí depois anos se passaram, né, voltando também na parte em que eu já estava falando também do casamento, da conversão do Mateus. E ali começou o nosso propósito também como família, sabe? Porque até então o Mateus ele frequentava a igreja, ele ia, mas ele ainda não tinha tido aquele Tomada a encontro de decisão, fato né? com Deus. E assim, a gente que é esposa, quando você está casado com uma pessoa que ainda assim não serve ao Senhor, a gente toma um cuidado maior, a gente está sempre assim, orando, Sim. intercedendo, levando para a igreja. Então a gente tem esse cuidado maior de orar pela pessoa de um ponto diferente, de um jeito diferente, na tentativa mesmo de ganhar para Cristo. E glória a Deus, com poucos meses mesmo de casado, né? As O orações Matheus se surtiram efeito. converteu, se Glória refez. a Deus. A gente tem uma história linda, né? Nesse sentido assim também de um casal de amigos que nós conhecemos lá no Mato Grosso do Sul, que são mineiros, também da nossa cidade, lá de onde nós éramos, de Minas, que nós não conhecíamos lá em Minas, mas viemos a conhecer no Mato Grosso do Olha que Sul e interessante, marcaram né? a nossa vida dessa forma. E moramos lá durante esse tempo, durante 11 meses, e viemos aqui para Lençóis Paulista. Aqui nós moramos há aproximadamente 4 anos. E aqui eu engravidei, né? Ganhei o Leonardo. Aqui eu exerço, né, a minha profissão também. E aqui também externei, né, esse sonho que era também, já apresentando esse projeto que o Wolf havia comentado, que era publicar o meu livro, a minha primeira obra autoral, que é um sonho desde criança. E durante a maternidade, o Senhor, ele colocou de novo esse desejo, porque quando eu era nova, eu sempre gostei muito de leitura, sempre falava que eu queria ter um livro, contando um pouco assim da minha história, trajetória de vida, mas principalmente que não fosse algo de mim, sabe? Tipo, não falando só da minha vida, mas que fosse algo que o Senhor me entregasse Que mesmo. legal. E assim foi durante a gestação, e assim, o Senhor me entregou mensagens nas madrugadas mais intensas, mais difíceis, com o bebezinho, aquela coisa pesada, sem dormir, sem exaustão, no limite da exaustão. Literalmente frutificava. E aí lembro que várias madrugadas, assim que eu deixava ele no berço, aí eu já ia para dormir, o Espírito Santo ministrava no meu coração, eu levantava correndo para anotar, assim, meu Deus, eu preciso anotar essa mensagem aqui agora. E várias vezes o Matheus falou assim, como assim tu vai andar agora uma hora dessa? Vai aproveitar para dormir. Eu falei, não, tem que anotar isso, porque isso aqui é muito importante, é muito forte. E aí, sobre esse livro,
Ele se chama Vivendo uma Nova Estação. É um livro voltado para mulheres, mulheres cristãs, né? É um livro que, tanto para quem está começando na fé agora, como quem também já é amadurecida na fé, mas é um livro profundo, um livro que traz testemunho, mas principalmente traz essas mensagens de Deus que eu entendo que é um chamado para um tempo novo, sabe? Legal. Para nossas vidas como mulheres mesmo, no sentido de posicionamento, no sentido de uma nova identidade em Cristo. Não vou dar muito spoiler não, mas é uma bênção. Mas ele vai ser publicado agora em outubro, Ó, aqui em Lençóis Paulista. Em vamos criando outubro. expectativa aí, mulherada. Um livro aí para vocês. Eu Muita acredito bênção, que em é um nome de Jesus. livro que vai trazer um direcionamento, né? Amém, em nome de Jesus. Ô, Júnior, e você, né, formado em Direito, exerce a função de advogada, mas como que surgiu esse interesse seu pelo direito? Já é uma coisa de criança, né, ou de repente foi por uma ocasião, você se sentiu aí vislumbrada por esse campo, né, do direito? Como é que surgiu isso? Foi desde pequena ou depois com mais idade? Foi com mais idade. Quando eu comecei a estudar a área do direito na faculdade, eu visava a carreira de delegada na época. Porque o direito, quem é da área do direito vai me entender. A gente começa com muitas expectativas, grandes expectativas, mas é um curso muito pesado, é um curso muito Hum, intenso, requer muita dedicação, muito estudo. E assim, durante os semestres, né, foi aflorando em mim o interesse pela advocacia mesmo, porque até o quarto período, quinto período, eu sempre falava, não, eu quero fazer concurso para a área de delegada, comprei, cheguei a comprar vários cursinhos nesse sentido uhum, para estudar, mas eu entendo também que ali também já não era mesmo o direcionamento do Senhor seguir essa carreira policial, sim. vamos assim dizer, sabe? E após, né, concluir o curso, estudar para a OAB, passei na prova da OAB, aí eu comecei a advogar. Então, assim, advogar não era um sonho, Sim. era o sonho mesmo era ser delegada, mas o que prevaleceu foi a vontade do Senhor, né, Amém. sobre minha vida. E desde então eu exerço essa profissão na área trabalhista aqui na cidade de Lençóis Paulista. E em que momento da vida assim você se tornou mãe? Como foi viver essa experiência? Estava estudando, você já tinha terminado, estava trabalhando? Porque você é bem jovem, né? A gente fala, tem no mundo aí, não se deve perguntar a idade de mulher, então eu não vou fazer isso, não vou cometer esse sacrilégio aqui transmitindo. Bem jovem. Mas você aparenta, né, ser bem jovem, conheço, né, como você falou, a gente congrega junto na mesma igreja, estamos juntos no Life Group, inclusive um abraço aí para os nossos líderes, né, Abraço. Guilherme e a Bianca. E o Matheus também, o seu esposo, eu conheço, também é um rapaz muito jovem. E como é que foi vivenciar esse momento da maternidade? Conta pra gente um pouquinho aí. O Léo foi sonhado, o Léo foi desejado, a gente planejou mesmo, porque a nossa vida ela muda com a chegada de um filho. Sim. Nossa, ela muda totalmente. A vida do pai, a vida da mãe. Mas assim, sendo mãe, eu falo com muita propriedade. A vida transforma-se em 100%. Aquele bebezinho, ele literalmente se torna prioridade. Tudo gira em torno dele. Eu falo porque quando vocês são dois, né, são um casal, cara, se tiver que dormir em qualquer lugar, Vocês vocês viajam dormem. Se tranquilo, né? tiver que. Programação. É diferente. Agora, com criança, tudo muda. A prioridade é ele, literalmente. Sim. E nós desejamos ter o Léo até nessa faixa etária assim da vida, porque que a gente não almejava ter mais, almeja, né, ter mais filhos, Uhum. então até para ter esse espaço de idade entre eles, Uhum. para poder se programar também, porque financeiramente é um gasto a mais, né, é Sim, com uma despesa, certeza. ainda mais nessa fase de bebezinho, é muita despesa, todo dia é uma surpresa. Tá ouvindo aí, né, Gui? Vocês já viram que estão ouvindo a nenenzinha Laura? É um investimento mesmo, né, espiritual e terreno. E conciliar tudo isso aí, né? A maternidade com o trabalho. Não é fácil, requer mesmo de nós dedicação, esforço, empenho, Uhum. sabe? Mas quando a gente também entende o chamado de Deus em cada fase dessas, a gente
aprende a carregar com leveza, vamos assim dizer, Porque são sabe? bênçãos, Torna-se né? leve, é A bênção, palavra de Deus nos declara isso, né? Que os nossos filhos são herança, são né? herança. Então eu fico feliz de escutar, né? Porque a gente sabe que dentro do dia a dia as mães são que passam o maior período, a maior parte do tempo, sobretudo nessa fase, né? Pequeno, né? Nós maridos não desvalorizando o lado masculino do casamento, né? Mas os maridos eles passam mais tempo fora. Ainda assim que existem as mulheres também que trabalham fora, né? Sim, Mas realmente a mãe que tem dá mais esse suporte para a criança, é mais apegado, né? O período da amamentação, o cuidado, enfim. Eu falo por mim mesmo, por mais que eu sempre ajudei a minha esposa, não adianta, né? Quando o neném chora na madrugada, é o amor, pai às né? vezes pode até ir lá pegar, indo para um lado, para o outro, mas quando a criança se esguela ali é a mãe, não tem Sim. para onde correr, né? Eu falo, e assim, eu também tento não deixar tão pesado para o meu marido, para ele me ajudar, assim, nas questões, às vezes, durante o dia, Uhum. sabe? Para ficar leve para ele também, porque o trabalho dele também é pesado. Mas já aconteceu, assim, do dia raiar, e ele me pergunta, e aí, o Léo acordou essa madrugada? Cara, o Léo acordou 4 vezes essa madrugada. Realmente não é fácil, sabe? Mas se fosse fácil também, talvez não teria sentido, sabe? Realmente, É a um dom, né? É maternidade um dom. a gente precisa se dedicar mesmo, porque os frutos virão, né? E por mais que às vezes a gente ache assim, nossa, o que eu estou fazendo, será que está gerando algo? Será que. E realmente está gerando, a gente está criando a herança nessa terra, os nossos filhos são a Realmente. herança nessa terra. Através de nós, né, do nosso testemunho em casa, eles são os nossos primeiros pequenos discípulos. Exato. Então, eles vão ser reflexo do que a gente transmitir para eles Eles aqui nessa reproduzem exatamente terra. não o que a gente fala, mas o que a gente Sim, mostra, né? sim, E e eles copiam carregam muito mesmo isso, né? aquilo. Então, o Deus que nós servimos, né, eles servem. Então, assim, tudo é muito forte relacionado à maternidade. É uma dedicação mesmo, sabe? Quando a gente enxerga até com os olhos espirituais mesmo, Sim, a gente vê que lá na frente, né, nós estamos levantando a próxima geração. Isso é muito verdade. forte, são pastores, ou às vezes serão profissionais liberais, mas que vão estar ali na igreja servindo, farão diferença no Mas que trabalho, vão foram de exercer o pastor. caráter de Cristo onde estiverem, né? Esse eu acredito que seja realmente o desafio dos pais, né? Sim, Numa geração que está crescendo aí tão contaminada, com sim, tantas coisas, a gente criar os nossos filhos na presença de Deus e fazê-los homens e mulheres de Deus, né, para refletir o caráter de Cristo, realmente é um grande desafio. Júnior, e dentro dessa questão da maternidade, qual que você diria que foi o seu maior desafio de adaptação? A gente falou aqui a questão das madrugadas em claro, né? Ainda que Deus te desse palavras, né, para esse livro que vai ser publicado em outubro, Deus te desse palavras da madrugada, mas qual foi a sua maior dificuldade de adaptação nesse período de, vamos dizer assim, de nova mãe, né? A primeira sim. experiência aí. Olha, apesar de todo mundo sempre falar das noites mal dormidas, né? O que mais me assustava no início era a questão do choro, você não identificar a razão daquele choro. Então, assim, o bebezinho chorava, podia ser uma cólica. Nossa, tantos motivos, tantos porquês, e aquele chorinho é muito alto, né? Que não é um A chorinho gente pensa que leve. tá, a gente É um pensa que tá choro matando, gente, o que está generoso. acontecendo? Sim. É o choro, assim, às vezes eu me recordo, né, quando ela nasceu, nos dias seguintes, quando eu encontrava a vizinha quando eu ia passear com ele, enfim, ela comentava, nossa, eu ouvi o Léo chorando essa madrugada. Então, assim, das pessoas ouvirem, porque é um chorinho alto mesmo. Então, o que mais me assustava no início era a questão do choro, de não identificar o porquê que aquele bebê está chorando. Então, quando era né, a mamadeira, o leitinho, então ele imediatamente parava, às vezes era uma fraldinha suja, trocava, ele já parava. Ah, você viu que estava com gases, dava um remedinho. E assim, devagarzinho a gente vai aprendendo e conhecendo o filho, Vai ganhando sabe? experiência para a próxima, né? Já que você mesmo disse, Exato. né, que tem planos aí, né, no É futuro, não mais sei bebê. qual o planejamento de vocês, mas já vai pegando experiência para os próximos, É né? verdade. E como tem sido a sua caminhada cristã? Né? Você congrega ali, né, na igreja, você participa dos life group, né? Alguns conhecem como célula. Você também faz, eu vejo, você está lá bem ativo ali participando dos cursos da igreja. Mas como é que tem sido a sua caminhada cristã?
No início, assim que o Léo nasceu, eu me recordo que nas primeiras semanas eu estava bem reclusa mesmo em casa. Eram dias, né, semanas bem mais pesadas, mais exaustivas. E até para sair com o bebezinho também não era aconselhável pela pediatra. Então, até orientação médica mesmo era mais resguardar, porque na época em que o Léo nasceu, estava tendo um surto de bronquiolite na cidade, né, que é um surto aí, voltado para bebezinhos. Então, eu fiquei bastante reclusa, né, tanto que eu me recordo que quando vocês chegaram, né, passaram a congregar conosco, eu acredito que eu e o Matheus, a gente ainda não tinha voltado na ativa ainda. Acho que o Sim, Matheus estava a gente indo conheceu vocês aos um tempo cultos, depois. foi um tempo depois. Então, assim, eu participava mais dos cultos online. Então, assim, todos os cultos online, tanto das terças-feiras, nos domingos, eu acompanhava online e depois, já morrendo de saudade de estar presencial, porque é diferente um É culto online diferente, do né? presencial, aquela presença ali, as distrações. Então, na igreja não tem tantas distrações É verdade. do que em casa. Então, eu já estava morrendo de saudade. E aí, depois dos seus 30 dias, mais ou menos, do nascimento do Léo, 40 dias, a gente já foi revezando. Então, tinha semana que o pai ficava, e aí eu ia para a Aí você igreja. pegou a Aí semana seguinte, a gente foi revezando assim até quando a gente pôde passar a levar ele. E aí, a nossa frequência vai foi indo de acordo aumentando, com as né? demandas do bebezinho. Mas, graças a Deus, agora a gente já consegue ir a família inteira, já está mais Que participativo legal. novamente. Ô, Júnior, e em relação, você relatou aí, né, a sua conversão muito nova, não foi por uma imposição da família, porque a gente vê que muitos jovens hoje às vezes vão para a igreja ali, porque os pais chamam, os pais levam, né? Ou até um parente próximo, você foi uma situação Sim, diferente, você relatou aí, né, aos 12 anos, e depois você começou o seu relacionamento com o seu esposo, e qual que você pode relatar para a gente assim, que foi a maior mudança na pós-conversão do seu esposo? O que você viu assim que foi notório, se ela mudou? A gente sabe que a conversão ela é um processo, né? sim. E só que assim, a gente vê o agir de Jesus Cristo, o agir do Espírito Santo no relacionamento e as coisas mudam. O que foi mais chamativo para você assim na mudança no seu relacionamento? Sim. É muito lindo você ver quando uma pessoa ela tem um encontro genuíno com Jesus, sabe? Porque você vê, primeiro ponto, a sede dela, o interesse dela, que é o primeiro amor. Você vê a pessoa mergulhada ali, querendo mais, fazendo perguntas, tem um monte de pergunta que antes a pessoa não fazia. Às vezes ia na igreja, mas Não ainda se não tinha. importava muito, né? Então, assim, você vê aquele brilho, aquela paixão daquele primeiro amor, o interesse em estar participando, em querer se envolver, em querer conhecer, saber mais. Você vê também o caráter transformado, você passa a ver o caráter de Cristo na pessoa, porque ela passa a ter um cuidado com as coisas que antes ela falava. Então, assim, você vê que é uma pessoa que para refletir mais, justamente porque tem esse cuidado, sabe, de não querer magoar Cristo Sim. mesmo, de não querer magoar Jesus. E tá, principalmente essas duas características. O primeiro amor, o interesse de estar ali, aquela chama ardente, que graças a Deus eu ainda vejo ela ardente na vida do Mateus, sabe? É incessante essa chama. E segundo, o caráter transformado. Literalmente, você vê a pessoa transformada. Dizer não para lugares que antes a pessoa dizia sim, sabe? Dizer não para rodas que antes a pessoa dizia sim, roda de conversa, de amizade. A vida transformada. São esses dois principais pontos Glória a de Deus. transformação, sabe? Eu vejo você falando assim, né? Até porque você se converteu antes, né, dele. Eu vejo muito isso refletido também dentro do meu casamento. Porque no meu caso, a minha esposa também se converteu antes. Nós não viemos de um lar cristão, nem eu nem ela. Ela, depois de 5 anos de casado, né, a gente morava junto, na verdade, não tinha oficializado nada. E aí a gente passou por uma turbulência muito grande no nosso casamento e ela foi para a presença de Deus. E 9 meses depois, eu me converti. Então, assim, foi muita perseverança dela. Quando você falou no início lá, né, com muita oração, jeito de orar, me remeteu muito a isso, porque ela também, Deus, o Espírito Santo dava estratégias para ela como orar, Estratégia. né? Para ser a mulher sábia mesmo lá de Provérbio 14, né, aquela que edifica a casa. Então, é muito interessante isso, e até para as mulheres que estão escutando, né, eu não vou falar, tomar a voz das mulheres nesse caso, mas eu vou falar com um testemunho particular, né? Que deu certo com a minha esposa. Conhecemos várias pessoas, eu e minha esposa, a gente trabalha com casais já há um tempo também.
E a gente vê isso muito acontecendo. Família sendo transformada porque às vezes o homem não se posicionou, mas a Sim, mulher se tem posiciona. E a posicionamento. mulher tem autoridade dentro do casamento porque é uma só carne, né? Sim, E ela orando, intercedendo, e a família tem sido mudada. sim, Ô Juni, como que você concilia esse crescimento espiritual que a gente precisa continuar buscando, sim, né? Com a maternidade, porque, como você disse, uma criança, sobretudo uma criança pequena, toma muito tempo da gente. sim, Não é um desperdício de tempo, não, sim. jamais. É um investimento de tempo, Investir. né? E a carreira, porque você também tem uma profissão, você também tem um Sim, nome, né, da sim, advogada sim, a zelar. Então você tem ali processos a estudar, sim, né, audiências a sim. participar. Então, assim, como que você concilia tudo isso? Porque é difícil, eu confesso para você que eu não consigo imaginar. Eu particularmente, não queria Isso estar na é. sua pele, no sentido de ter que conciliar tudo isso. Mas como é que você concilia, mesmo sabendo que tem a maternidade, tem a carreira, mas também tem que buscar o crescimento espiritual. Você tem um tempo do dia que você Sim, faz seu devocional, faz sua sim, oração. Fala pra gente um pouquinho sim, sobre sim. isso. Como eu disse, né, o Léo ele foi planejado, foi desejado. Então, quando ele nasceu, eu dei uma pausa ali naquele período do resguardo. Mas nós que somos autônomos, a gente não consegue parar por muito É tempo. verdade. Você tem cliente, você tem agenda, você tem demanda. Algumas audiências eu consegui reagendar, mas nem tudo a gente também consegue postergar. Eu louvo a Deus, né? Porque eu tenho uma pessoa que me ajuda com o Léo, que inclusive ela mora aqui nesse edifício, a Ana, beijo, Ana, maravilhosa. Que a Ana, ela cuida do Léo nos dias em que eu preciso ir para audiência. Uhum. Então, às vezes eu preciso me ausentar por 1 hora, 2 horas, ela vai e fica com o Léo lá em Acho que dá esse casa, apoio. ela me dá esse apoio, mas desde quando eu planejei ter o Léo, eu já avisava dedicar esses primeiros mesinhos da vida a ele, sabe? Porque é um bebezinho e o primeiro aninho é tão especial, até o primeiro aninho, todos os anos, mas até o primeiro aninho é tão especial porque são os primeiros dentinhos, os primeiros passos, as primeiras papinhas. Então, Especial também assim, para os pais, né? A favor de o marido pai de primeira viagem, né? é Vivendo tudo isso. verdade. E assim, e eu já tinha falado isso com meu marido, né? Eu quero curtir muito essa primeira fasezinha dele. Porque depois cresce, qualquer pessoa já consegue alimentar ele, ele vai conseguir se alimentar sozinho, Uhum. Vai né? ficando Então, mais assim, independente de vai algumas ficando coisas, mais né? independente. Então, eu queria muito curtir esses primeiros meses. Então, esses primeiros meses do Léo, eu dei uma desacelerada, mas ainda assim continuei trabalhando. Então, depois que ele foi completando o quarto mês, que foi quando eu já comecei a trazer mais a babá para ficar com ele, aí eu já comecei a voltar mesmo no ritmo da rotina mesmo de advocacia, vamos assim dizer. É, é fácil conciliar? Não é fácil. Eu também conto muito com a ajuda do meu marido, graças a Deus ele faz um belo papel de pai, sabe? Inclusive tá com o Leozinho em casa hoje, né, exercendo aí o papel de pai. Isso aí ajuda muito na, na questão do dia a dia mesmo, para lidar com tudo isso. E eu acho que o principal também, né, é a mulher ter esse apoio em casa do marido, porque como unidade, o casal, a gente cresceu muito depois que ela nasceu. Isso é muito forte, Ah, que legal. porque uma amiga minha já tinha me falado isso, olha, você vê quando o Léo nascer, vocês vão ficar muito mais unidos Ele nesse reagiu bem à propósito. paternidade. Reagiu bem, apesar do Que às vezes, cansaço, porque às vezes eu falo porque assim, eu também fui pai o um dia de extremo, Maria, né? de Maria de primeira viagem. E assim, parece que a gente, não sei se é só para mim, tá? Se tiver outros homens aí também assistindo, deixa aí embaixo aí se para você Sim, parece também. Parece que pra gente demora mais a cair a ficha. é verdade. Né? Porque assim, passa o período da gestação, a mulher sofre, a gente fala assim, ah, o neném tá ali no forninho, né? É, Vai crescendo, a gente fica impactado quando a gente vai lá, vai no médico ali, escuta o batimento do coração, ah, vou fazer um ultrassom, a gente acompanha. Mas parece que a gente demora a cair a ficha. Depois que nasce, aí parece que, cara, é um serzinho ali, é um ser humano, é carne da minha carne, tá é. ali. E ele Acho reagiu que bem a isso, a paternidade? eu acho que até porque, para a mulher, o processo já começa ali na gestação. Então, a nossa ficha cai muito antes do que dos homens, porque a Hum, gente está ali sentindo mesmo o bebê. E o pai, ele vê, apesar de estar curtindo ali a gestação, mas se materializa de fato no parto, sabe? hum. Então, graças a Deus, sabe? O Matheus, ele tem, assim, tirado chapéu, eu tenho tirado chapéu para ele, ele tem lidado muito bem com a paternidade, graças a Deus, tem me surpreendido mesmo.
E até voltando um pouco na sua pergunta anterior, é isso aí que me ajuda a equilibrar e conciliar tudo, sabe? Porque realmente não é fácil. Maternidade, filho, igreja. Então, assim, é nós dois juntos. Ó, hoje é culto, é igual o pastor falou domingo na igreja. São coisas que são inegociáveis. Sim, É dia de culto, então bora. Ah, o menino ainda não, pega o menino, vambora. Porque a gente não pode descuidar, né? verdade. Tem que cuidar mesmo. Então, aos poucos a vida vai voltando também, a rotina, se encaixando, o bebezinho vai ficando um pouquinho mais independente, igual, por exemplo, essa fase em que o Léo já tá, ele já consegue se assentar, ele já consegue segurar o copinho para tomar a aguinha Já dele. brinca, Então, né? assim, devagarzinho a vida vai se encaixando. E assim, e até para quem nos escuta, né, as mulheres, que às vezes não conseguiu voltar mesmo, tá ali cuidando do bebê, grudadinha nele, amém também por isso, sabe? Nem todas também conseguem imediatamente pegar e voltar à rotina, aquela coisa, e também tá tudo bem. São fases da vida, todo mundo já me falava isso antes, olha, é fase, você vai ver que a gente dá uma desacelerada quando o bebê nasce, ainda mais no meu caso, que eu não tenho família na cidade, Sim. né? Então, assim, realmente é eu e o meu marido. Então, é devagarzinho mesmo, o processo ele é lento, mas à medida que o bebezinho vai crescendo, a gente também vai vendo que dá para ir conciliando as coisas devagarzinho, aos poucos você vai voltando, aos poucos você volta a se cuidar, aos poucos você volta também a frequentar a igreja como você frequentava antes, quando você estava grávida, quando você não tinha um bebezinho ainda. Então, aos poucos a vida vai voltando, a gente vai aprendendo a conciliar a vida com ele, Vai sabe? organizando ali a Vai sua rotina, organizando. né? Isso é interessante. Porque muitas pessoas às vezes, que estão nos assistindo ainda estão nessa fase de tentar organizar, né? Sim. Então é possível, gente, é possível. Não sou eu que estou dizendo, tem uma mãe aqui também, né, que passou por isso, está passando ainda, mas já conseguiu organizar o tempo ali, conciliar, para Sim. que não deixe, como você disse, né? Não deixe de estar na igreja, não deixe de Sim. buscar o Senhor, isso é muito importante. Ô, Júnior, fala um pouco da sua área profissional. Como é que você lida com essa responsabilidade, né, de exercer uma função tão importante, mas que é tão exigente dentro da área do direito? Porque a gente sabe que quando lida ali com pessoas, né, Não é assim como fácil. qualquer outra profissão, mas o direito ali, a pessoa, ela quer Pra para ontem. ontem, o processo está ali ainda em andamento, ela fica na cola, fica em cima. Às vezes, eu falo porque eu já lidei com advogados, e às vezes você pensa, poxa, o advogado parece que não está movimentando, mas você sabe que Sim. também tem coisas que ele protocola, coloca Depende ali, e de não depende prazo. só dele, né? Mas como é que você lida com essa responsabilidade? Então, eu tenho esse propósito, sabe, na minha profissão, na advocacia. E eu acho que por ser cristã, a gente tem esse cuidado mais ainda, porque, assim, às vezes um processo é a vida daquela pessoa, sabe? Uhum. Às vezes a pessoa, claro que nenhum advogado ele pode dar nenhuma garantia para nenhum cliente, nenhuma causa Claro, ganha, vamos assim dizer, né? vai ser No julgado, né? Vai linguajar ser... popular, a gente não pode dar causa ganha para um cliente, mas a gente sempre tem esse cuidado de passar a realidade para o cliente, os riscos de um processo, porque ali do outro lado tem um juiz e ele é imparcial, né? Então ele vai ouvir os dois lados para ele chegar no entendimento dele. É um cuidado que a gente tem, que a gente precisa ter na carreira, porque não é fácil lidar com o processo das pessoas, porque eu falo que nós, advogados, somos um pouco psicólogos também, porque a pessoa ela chega ali, ela desabafa, e às vezes a pessoa ela procura o profissional, ela chega armada, ela chega ali cheia dos problemas, e às vezes o advogado ele vai dar uma luz ali para o cliente, vai dar uma solução, às vezes o cliente não tinha parado para pensar naquilo, às vezes a pessoa não tinha pensado, tipo assim, poxa, às vezes eu causei esse problema, Aí você fica, ela acaba passa a sendo a mente enxergar, racional da situação, né? você passa a ser o racional. Tanto que eles falam que nós, advogados, nós somos pessoas frias, né? Nós temos essa fama de sermos frios, mas não é, porque a gente precisa ter esse olhar mais clínico e tentar ao máximo se ver por fora da situação, não deixar tomar mesmo, não descer para o coração, porque a gente precisa ter esse lado humano, ter o cuidado mesmo com o processo do cliente, mas ser racional para o cliente, sabe? Porque, graças a Deus, eu tenho boa relação com todos os clientes que eu já tive, todos os clientes que eu tenho, sabe?
clientes que sempre, ao final do processo, sempre me elogiam, sempre me agradecem, sempre me indicam para outros Que profissionais, legal, isso é muito porque bom. eu tenho esse cuidado, sabe, esse empenho de estar sempre repassando para o cliente o processo dele, o andamento, ó, tá demorando por causa disso, 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 ó, vai acontecer isso e isso, as próximas etapas é isso e isso, e principalmente que nenhum processo é da noite para o dia. Sim. Leva-se Você meses, não às dá vezes falsas esperanças, anos. né? A gente precisa ser realista com o cliente, sabe? Para não vir surpresas e principalmente para não decepcionar a pessoa. Mas assim, o principal é ter esse cuidado mesmo de passar para o cliente que nada é uma causa ganha, tudo tem o seu risco, então a gente faz o melhor, faz o possível para atingir o objetivo do cliente. Legal, Esse é o e primeiro. você falando isso, é porque assim, a gente escuta muito de advogados que exatamente usa essa expressão, não, isso aí é causa-ganha. Calma. E muitas vezes a gente não se atenta, né, quando eu digo a gente, no modo geral, a sociedade, não se atenta que existe todo esse processo, todo esse protocolo. E como você disse, existe um juiz que vai julgar a causa, que ele vai ser Sim, imparcial, que ele vai escutar as duas partes. Então, assim, sim, realmente é bom, foi bom você esclarecer isso, para que até as pessoas que estão nos sim. assistindo, eles saibam que não existe forma mágica, né? É verdade. As coisas vão correr conforme manda a cartilha Sim, e vai ser julgado, e pode ser assim, pode ser que você tenha chance de ganhar e pode ser que não, sim. né? Agora me diga uma coisa, Júnior, dentro desse ambiente jurídico, você já passou por situação que entrava em conflito o seu trabalho com a sua fé? A pergunta é por quê? Muitas vezes a pessoa fala assim, olha, eu não posso deixar, às vezes, de pegar uma causa porque é o meu trabalho. Talvez muitas Sim, pessoas que nos assistem, que exercem a função de advogado, ali é de onde tira o sustento da casa dele. é, Mas a gente também não pode deixar de levar em consideração que nós somos cristãos. Que nós sim, temos uma fé, nós temos um nome, não é só o nome do Wolf, não é só o nome da Júlia, nós temos o nome de Jesus Cristo sim. para Até cuidar, registro. né, e para zelar. Você já passou por algum conflito nesse sentido em que o seu trabalho conflitou com a sua fé? Na verdade, a gente precisa ter esse cuidado, é diário esse cuidado. E no início, quando eu me formei, a gente fala que o clínico, como se fosse um clínico geral, né? Você acaba ali pegando vários processos, atuando em várias áreas. E no início da minha carreira, eu atendi vários casos em que existiam divórcios. Hum, Então, era divórcio, pensão alimentícia, era mais ou menos esse padrão. E assim, chegou um tempo que o meu coração já ficou incomodado para não atuar mais nessa área. Tanto é que depois de certo tempo eu me especializei na área trabalhista, então pós-graduei na área trabalhista. E desde então, nesses últimos anos, eu sigo só nessa área em específico. É, e realmente por essa questão mesmo, sabe? Porque questões que envolvem um divórcio é muito pesado. Vai na área espiritual da vida da pessoa, e sim. assim, pode ou acabar mesmo de afundar a pessoa. E eu falo, como cristã, que muitas vezes, na minha atuação, na época em que eu trabalhei na área civil, atendendo divórcios, em que eu conversava com os meus clientes, eu falava, olha, não é pelo dinheiro, eu quero conversar com vocês a respeito de reconciliação. E já teve, na verdade, você perguntou o oposto, né? Se já tive conflito, mas mudei o cenário do conflito e trouxe Oh, que para uma nova legal. situação. Dois casais me marcaram bem, que foram casais que eu conversei nesse sentido. Que estavam já ali a um passo Estava do ali um divórcio. laço do divórcio, Olha mas que que legal. após uma conversa e oração também em casa, porque a gente tem joelho em casa, Não né? tem Não, jeito, né? não é só um mero atendimento, como eu disse. Mas assim, de conversar, olha, vamos com calma, vamos dar um tempo, vamos respirar, né? Se precisar sair de casa um tempo, sai de casa um pouco, dá uma na casa de um familiar, Às vezes tomando dá decisão com uma cabeça cabeça quente. quente, vamos orar, vamos conversar. Então, dois casos, né, que eu atuei que me marcaram, nesses vários casos em que eu atuei em divórcios, foram esses que o casal voltaram, depois ainda tiveram filhos e estão juntos até hoje. Olha aí a Então, restauração total de assim, Deus, né? é uma restauração e que se eu tivesse visando dinheiro ali mesmo, eu tinha corrido para homologar, não fazer esse divórcio aqui rapidinho, 30 dias já está na mesa. Então, não é assim. A nossa fé, ela precisa se sobrepor às nossas atitudes, à nossa profissão, à nossa Que vida na legal. sociedade. Então, esses dois casais me marcaram muito, assim também como eu também já atuei. Em um caso também que me marcou muito, que houve uma agressão física, violência doméstica.
que eu não conseguia olhar para a cliente, porque ela estava assim tão, ela apanhou tanto, Ficou com o rosto ela ficou desfigurado. desfigurada, ela ficou desfigurada. E assim, e ali o meu lado humano bateu, a voz ficou engasgada. E eu fiquei assim, gente, essa moça ela precisa sair desse lar. Não tem como ela continuar nessa casa com um Ela tá cara correndo risco de alcoólico, vida, um né? cara alcoólatra, que violentava ela, assim, ela ficou literalmente toda machucada e a vida dela seguiu. Eu acompanhei ela nesse divórcio. A vida dela melhorou muito depois dela ter saído desse relacionamento. A vida dela com os filhos, a vida dela com a família, voltou a trabalhar. Então, assim, foi uma luz, sabe? Infelizmente, É, a gente nunca deseja o divórcio, mas tem mas às situação, vezes né? Tem situações que não tem como fugir, existem né? casos que não tem como, é muito delicado. E é bom deixar bem claro, né, para quem nos assiste, né? É, nós, como cristãos, a gente preza pelo casamento, a gente acredita que o casamento é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus, é o nosso primeiro ministério. Mas talvez você aí, mulher que está nos assistindo, talvez esteja passando por uma situação dessa, procure ajuda. Sim, Procure ajuda. Por mais que falar é cristão, não pode separar, mas é questão de vida ou morte. sim, É, eu tenho certeza que Deus, como um pai, jamais ia querer que um filho ou uma filha estivesse passando, colocando a vida numa situação de risco, né? sim. Mas, Júnior, então assim, uma pergunta que talvez seja retórica, né? Porque você já praticamente explicou isso. Mas você acredita hoje no seu coração que a profissão que você exerce hoje teve um propósito de Deus essa profissão? Ah, sim, com certeza. Tem um propósito de Deus. Eu amo a justiça. Nossa, eu amo a justiça. E eu acho que carregar isso de sermos justos, nós como cristãos precisamos ser justos, né? E carregar isso, sabe? De poder garantir direito a uma pessoa, de lhe dar o que é justo e que por muitas das vezes a justiça às vezes vai julgar e a pessoa não vai entender como justo, né? Ou como que ela queria, que aquilo ali para ela não era justo, mas que a justiça julgou e entendeu que foi o justo para ela, ali a gente exerce o nosso papel e a gente fica satisfeito. E me diz uma coisa, esses testemunhos, essas coisas que você está falando, vão estar, dando um pouco de spoiler, vão estar no seu livro ou vai ser mais voltado para outra área, vão ter outros testemunhos, porque assim, eu acredito que as pessoas ficaram curiosas, né? O lançamento é apenas em outubro, mas até lá elas vão ficar aguçando ali, né? Tentando imaginar o que vai estar. Então vai ter bastante testemunho nessa área, voltado sobre o exercício do direito ali, né? Do seu trabalho, a questão da maternidade, a questão da vida espiritual, vida conjugal. Fala um pouquinho mais aí, claro, sem dar spoiler, sem abrir muita coisa, mas assuntos que o seu livro vai tratar. Sim, o Vivendo uma Nova Estação é um livro muito profundo. Como eu havia mencionado, né, no início, ele é um livro voltado para mulheres, então os homens ali que quiser presentear as esposas, mães, um livro para quem está começando, né, para aquelas que estão começando na fé, também para aquelas que já têm um relacionamento com Cristo, um relacionamento profundo, um relacionamento consolidado, mas é para aquelas que querem viver algo novo, sabe? Que querem mergulhar, que querem ter um despertar para um novo tempo. Assim como o Senhor me deu essas mensagens, que para mim foi um despertar, porque a mensagem ela primeiro fala com a gente, antes da gente entregar para as outras Com pessoas, certeza. e como eu fui tratada nessas últimas semanas em que eu me escrevia. O Senhor ele trabalhou muito no meu coração, muito no meu caráter. Em cada mensagem ali falou muito no meu coração. Então, nesse livro tem muita lágrima, sabe? Tem muita oração, muita dedicação. E é o que eu falei com meu marido em casa. Eu não escrevi para as nações, sabe? Esse livro, se ele tocar uma vida, uma pessoa, uma alma, uma Já valeu pessoa a que me pena. procurava, nossa, eu meditei naquela palavra, eu voltei para Jesus, eu tive um novo encontro com Deus, ou foi uma bênção, para mim já vai ter valido totalmente ter escrito essa primeira obra. Então, assim, apesar de eu estar dando esse pequeno spoiler aqui a respeito dessa primeira obra, eu já estou com a cabeça lá no segundo, porque é assim, você começa a É viciante, escrever, né? é viciante, você já pensa no próximo, já quer o próximo, já tem o tema, Deus já confirma no seu Que coração, legal. mas é uma bênção. Mas esse livro, por ser a primeira obra autoral, o primeiro capítulo eu abro um pouco ali brevemente para falar de mim, né, a autora,
Mas eu não entro muito assim na minha vida pessoal, vida com filho, vida com marido. É mais a vida espiritual mesmo Ah, da sim. mulher, sabe? Legal. Então é um livro muito bom. É um livro que eu me preocupei para que fosse uma leitura rápida. Porque a nossa vida hoje em dia, nessa correria dia a dia, mãe, menino, Hum. é coisa toda. Nem sempre a gente consegue parar para ler um livro com 300 páginas, aquela coisa toda, igual antigamente eu lia, eu sempre gostei. Hoje em dia tem que ser livros assim, práticos mesmo para leitura. Uhum. Então eu tive esse cuidado, sabe? Escrever um livro que com uma média de 30 dias, se a pessoa se dedicar ali com a Lendo um leitura pouquinho ao dia. diária, em 30 dias ela leu, então se ela não tiver muito tempo, 40 dias no máximo ela Ah, consegue que se dedicar à legal. Que leitura. legal. É um livro com leitura fácil, mas tem muitos versículos também neles. É uma bênção. É um livro que eu mesma vou ler, vou ler, vou ler, porque vai sempre falar comigo também, novamente. Que legal. E a literatura cristã, ela deve ser assim, né? Por mais que exista o testemunho, exista o direcionamento do Espírito Santo, ele tem que ser baseado na palavra, né? Sim, Eu gosto muito de ler também, eu busco sempre assim. Claro, eu leio primeiramente sempre a Bíblia, mas eu gosto de ler. Tenho muitos livros que eu leio e que, assim, quando o livro me ganha, quando ele tem, sim, um testemunho forte, sim, né? Você vê uma história inspiradora, né? sim, de crescimento, né? De fé, de superação, mas você vê que está baseado na palavra de Deus, né? sim. Tem muitos versículos, isso é muito Muito importante. sentido. E voltando a falar um pouco aqui da questão da maternidade, mas conciliando com o trabalho. Depois que você foi mãe, o que você acha que mudou no seu ponto de vista no trabalho? Você acha que melhorou? Alguma situação que você falou assim, não, agora que eu sou mãe, eu entendo a situação. Você falou algumas situações de divórcio, porque a gente sabe que o Sim, divórcio em si não afeta só o casal. Às vezes tem um sim, filho, ou mais de um, né? Tem toda uma família ali que sofre. sim. Você acha que sua visão dentro da área de trabalho, não falando somente de área conjugal ali do divórcio, enfim, mas de um modo geral, você acha que melhorou, mudou alguma coisa? Sim, traz essa sensibilidade, sabe, irmão? A gente também, como eu disse, né, a gente que é advogado, tem essa fama de ser frio, É. né? A maternidade, ela traz essa sensibilidade. Eu falo, como eu havia mencionado, que como eu já atuo mais na área trabalhista, mas eu ainda tenho processos de clientes que eu ainda Uhum. atendia, né, de antes, então são processos que ainda estão correndo. Já não atuo mais nessa área, mas ainda tenho os clientes de processos antigos. Então hoje eu consigo ver de processos que eu comecei a acompanhar, processo de paternidade, reconhecimento de Uhum. paternidade, DNA. Hoje eu consigo ver, eu falo assim, cara, como que aquela moça sofreu para fazer aquele reconhecimento de paternidade, para se esforçar para conseguir a pensão ali para aquela criança. Nossa, como que aquela criança está sofrendo ali às vezes sem a presença do pai. É muito delicado, por isso que eu falei que envolve muita área espiritual, Uhum. sabe, da vida da Sim. pessoa. Então, a maternidade, ela me trouxe, sim, essa sensibilidade, principalmente nesses casos que eu já tinha mais antigo, que envolvia pensão alimentícia, sabe? Às vezes Questões a de mãe, às vezes a guarda. mãe só quer o nome do pai na criança, né? Exatamente. Eu tenho alguns testemunhos, né, assim, da minha família, mas recentemente, parece até engraçado, né? Mas recentemente meu pai faleceu, só um pouco mais de um ano atrás. A gente não tinha muito contato, mas meu pai faleceu e eu fui para lá com a minha esposa. E no velório do meu pai, nós descobrimos que eu tinha outra irmã. Nossa, Né? é. Eu também tenho alguns livros para escrever na minha vida. E essa irmã já tem 22 anos. Nossa, uma E vida nós não mesmo. a conhecíamos. Né? Inclusive, mandar um abraço para ela, Maísa, vai estar nos assistindo também. A gente não nos conhecia. E ela sempre falou pro meu pai, né? Falou, pai, passa o contato dos meus irmãos, eu quero conhecer eles. E ela também passou por essa briga. Desde quando nasceu, ela foi reconhecida, como ela mesma falou, como ele disse para ela, obrigado aos 12 anos. Porque Nossa, na escola perguntavam, no dia dos pais, e quem é seu pai? Então eu consigo, não consigo, eu consigo entender o que você está falando, essa dor, né, sim, dessa situação de reconhecimento, pelo que minha irmã viveu, pelo desprezo, que por mais que ele assumiu, pagava uma pensão que fosse. Gente, não é só o valor financeiro, porque às vezes ajuda, é claro, sim, né? Mas não, não é só isso. Não é só o nome ali na certidão. exatamente. É todo um lado emocional Sim.
E quantas pessoas que crescem, né, Júnior, com traumas, porque pela ausência de Exatamente. pais, né? Exatamente. E eu falo desses casos que eu atendia, não só mães, eu também já atendi pais, pais que queriam poder ter o direito de exercer A a paternidade. paternidade, sabe? Porque muitas das vezes a gente assim acaba ouvindo no linguajar comum deles, né? Ah, só quer pensão, Né? né? Mas não deixa eu ter contato com o menino, não deixa eu ver o menino, tudo que pode fazer para postergar, para impedir, porque acaba que se o pai não reside mais com a mãe, acaba que a mãe é a ponte entre o filho e Uhum. o pai. Então, às vezes, não deixa eu ligo, não deixa eu falar com o menino, aquela coisa Né? toda. Então, assim, da mesma forma que eu já atendi boas mães, eu também já atendi bons pais que queriam exercer paternidade de fato, e da mesma forma existiam mães do lado de lá, porque assim, é, às vezes as pessoas não sabem separar, sabe? No sentido de, divorciou, mas eu não quero mais que ele tenha contato com o Quer filho. castigar o A outro e a criança, criança está no meio do fogo cruzado. exatamente, e a criança acaba ficando com esse peso. A criança é a principal prejudicada nessa situação. Então, assim, entra um pouco até na alienação parental. Hum. Porque se a mãe não deixa o pai exercer a paternidade, cara, ele vai crescer uma criança totalmente olha, desestruturada. Eu vou entrar até um pouco assim no meu testemunho, porque, como eu mencionei para você no início, eu não vim de um lar cristão, um lar estruturado, e na verdade eu vim de um lar totalmente desestruturado. Você mencionou aí a respeito da sua nova irmã, né, que você foi Uhum. conhecer tempos depois. Por muito tempo eu me senti assim, órfã de pais vivos, porque no meu registro de nascimento eu não tenho o registro do pai. Uhum. E a minha mãe me pôs para fora de casa menor de idade, eu tinha entre 16 e 17 anos. E dentro de casa eu vivia situações pesadas, situações difíceis, situações assim que anos depois que eu fui liberta de muita coisa. Eu entro um pouco sobre isso no livro, porque eu tinha crises de pânico de madrugada, eu tinha crises de medo, eu era uma pessoa totalmente travada. Então, assim, foi literalmente um trabalhar espiritual forte mesmo com Deus, para eu justamente ser transformada e não ser aquilo que me fizeram, sabe? Sim. Literalmente uma frase que tem no meu livro, né? As minhas cicatrizes, elas evidenciam o Deus que eu sirvo, elas estão ali, elas mostram É tudo que eu forte, hein? É vivi, forte. elas mostram o que eu vivi, mas não dói mais, contam uma história. Então, assim, antes eu falava sobre isso, eu entrava nesse assunto, eu chorava rios e rios, porque ainda doía muito. Uhum. Você não Mas estava assim, mas no curada, né? Senhor eu fui curada. Glória a Então Deus. hoje eu vejo assim, cara, o trabalhar do Espírito Santo ele é forte mesmo, porque graças a Deus eu não sou isso para o meu filho. Tudo que eu vivi, tudo que eu recebi de maternidade, paternidade que eu não tive, eu quero ser mudança para o meu filho. E ver isso no meu lar, vendo um pai presente para o Léo, isso aí é muito É forte. É gratificante, muito né? gratificante. Eu falo assim, cara, vale a pena servir a esse Deus maravilhoso, sabe? Que ele muda história, ele muda quadro, ele muda cenário. E ele tira toda essa história de tristeza, de medo, de crise de pânico, de dor, depressão, tudo que a pessoa tiver, se você realmente confiar e entregar a Deus, ele tem sim um novo capítulo, uma Glória a nova Deus. história para a vida da pessoa. E a palavra de Deus vai dizer lá na Isaías 53 que Deus levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, né? Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então você que nos assiste, nesse breve testemunho da Júnia, que é muito forte, sobre cura, sobre realmente libertação, porque muitas vezes a gente vive preso, né, nessas mazelas do trauma, como você falou, na Sim, depressão, sim, acorrentado mas mesmo. é deixar bem claro para todos assim, se você está passando por isso, Jesus pode te curar. Né? Se Amém. você ainda não buscou a Cristo, esse é o momento. Busca Jesus. Não estamos aqui defendendo placa de igreja, não é isso. Sim, Até porque a Júnia se converteu numa igreja totalmente diferente do que eu me converti. Nós estamos falando de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, você pode ser liberto, você pode ser curado, porque Jesus tem bálsamo de cura para a minha vida e para a sua. amém. Ô, Júnior, e você falando essa questão, né, do cuidado agora com o filho, né, para que ele, então, claro, a gente sabe, quando a gente passa por situações, eu também vivi ausente do meu pai. Isso acarretou muitas coisas na minha vida por muitos Sim, anos. E a gente com os filhos, a gente não quer errar, como é erraram com a gente, né, isso é fato. verdade.
E aí eu fico pensando, você conciliando essa questão do trabalho, com a maternidade, com a fé. Mas chegou aquele momento em que você precisou, eu estou pensando assim, né, para você tentar explicar para a gente qual foi o sentimento, né? Na primeira vez que você teve que deixar seu neném com alguém, Leozinho com alguém, para poder ir numa audiência, para Sim. poder atender um cliente. Eu fico imaginando como é que ficou seu coração nessa hora. Nossa, Deus, dói muito, porque ao mesmo tempo que você não quer ficar longe daquela pessoinha que depende de você, a gente acha que outras pessoas também não vão ser capazes de cuidar. Por mais que às vezes a pessoa já tenha filhos, às vezes a gente acha que a pessoa não vai saber cuidar, sabe? Do E mesmo às vezes jeito. estava na audiência, quer E a ligar, mandar cabeça lá mensagem. preocupada. E assim, cara, o Senhor, ele nos apresenta pessoas especiais que Uhum. cuidam tão bem. Por exemplo, agora eu já passo a deixar o Leozinho lá no Paz Kids, né? Uhum. Nas salinhas durante os cultos, a gente deixa lá, tem um berçário para os bebezinhos. E a gente consegue confiar, assim, cara, amém, são pessoas Estão bem guardados, estão bem abençoadas, estão cuidados. bem guardadas, cuidadas por mães, pessoas voluntárias ali, que estão Uhum. ali com muito amor, com muito carinho para cuidar. Então, assim, eu fui desconstruindo isso, foi na porrada mesmo do dia a dia, de Não que eu foi, tô não precisando foi da deixar. noite pro dia, né? Teve um Não tempo, foi da né? noite pro dia. E eu lembro que quando eu deixei o Léo, né, salvo engano, nem era a Ana ainda quem cuidava dele, era outra babá na época. Eu falei com meu marido, olha, vamos colocar várias câmeras lá em casa, porque daí eu tô aqui, eu consigo ver de longe e tal, se ele chorar, ai, aquela coisa toda, para poder acompanhar, porque dá um medo, dá. A gente tem medo, É o né? Até você receio, pegar né? uma O confiança receio. até na pessoa também e tal, como nós não temos família aqui, então é um pouco mais difícil você Claro. pegar uma confiança. Porque quando você tem com família, sua mãe, sua tia, Existem você referências, né? Está na sua deixa, cidade, você é conhece as pessoas que diferente, conhecem ali há mais tempo. com certeza. Então, assim, as primeiras semanas foram difíceis, né? Até porque ele era menorzinho, então dava aquele gelinho, medo e tal, mas como as minhas ausências sempre foram ausências pontuais, né? Eu também sempre tive esse cuidado para não ficar fora o dia inteiro, sempre, 2 horas ali, 3 horas no máximo, já Uhum. volto e tal. Então sempre foram saídas rápidas, mas mesmo assim dói. Até hoje ainda dói. Eu acho que até ele saber ter a fala, já saber andar, se comunicar, ir para a Poder escolinha, falar as poder coisas que falar. aconteceu, né? Então, assim, Realmente. eu acho que até lá ainda vai doer, sabe? E eu acho que dói também, mesmo depois de grandinhos, Claro, né? A claro. gente tem o cuidado e a preocupação, só muda os níveis. É verdade. Eu fico vendo a minha esposa com meus meninos e recentemente o nosso menino mais velho aqui, o Antônio Vitor, que por sinal está nos ajudando aqui na gravação, vocês não estão vendo, mas ele está nos ajudando aqui. Ele foi numa viagem, a primeira viagem dele sozinho, por mais, assim, já tinha viajado outras vezes, mas o pessoal da escola. E aí minha esposa ficava, meu Deus, o Antônio Vitor não mandou mensagem. E ela já é um rapaz, já É tem um 16 rapaz. anos, né? Ah, não mandou mensagem. E aí, será como é que tá? Ele mandava mensagem, às vezes ele mandava uma mensagem rápida, e ela queria Curta. detalhes. Então, assim, realmente a gente vê, que você Mãe é falou, cresce mãe. não tem jeito, né? É Eu tipo falo, minha um mãe também sempre foi filhinho. assim. A gente, Sim. na época a gente não conhecia a Cris, a gente vivia, saía para as festas. E quantas vezes chegava na madrugada, minha mãe estava lá esperando, sentada no sofá, sem dormir, preocupada. Porque mãe é mãe, né? Não tem jeito de fazer, né? É, mas o que você diria aí, e agora um recado, eu quero dar um recado para as mães, né? Nós estamos finalizando ainda, mas porque assim, eu sei porque tem mães, pessoas que estão nos assistindo, que estão passando exatamente nessa fase do turbilhão. Estão tentando conciliar o trabalho, a casa, né? O ministério, Sim, a maternidade, enfim. Mas talvez esteja passando pela cabeça delas desistir de alguma coisa. sim, Porque eu acredito assim que para o ser humano, quando ele acha que não está dando conta, é mais fácil desistir de alguma coisa. sim, E às vezes vai querer desistir da fé, né? sim, Porque, não, eu vou ficar sem ir nos cultos. Como sim. você falou, teve um tempo, é claro, isso é compreensível, né? Ali os primeiros meses Foi ali, né? ali, Isso é tranquilo. Mas tem pessoas que se afastam e não conseguem some. voltar mais. Nasceu a criança, some da Né? Ou às igreja, vezes, não acabou. vou mais trabalhar, vou abandonar o Sim, sonho. Às vezes está estudando, está fazendo a faculdade, de repente é algo que desejou desde criança, é algo que sempre gostou. E aí ela fala assim, não, vou desistir. O que você tem a dizer para essas mães, assim, porque você tem uma experiência com isso, né? Você, por mais que o filho foi planejado, mas quantas mães às vezes têm uma gestação que não foi tão planejada, né? Então, o sim, que você tem a dizer para elas em relação a isso? Aquelas que pensam em desistir de algo. sim. Olha, na época em que eu estava estudando, acho que no sétimo, oitavo período ainda,
Eu tive 3 amigas da minha sala, que as 3 engravidaram, tudo ali uma atrás da outra, assim, em sequência. E 2 chegaram a trancar a faculdade, assim que o bebezinho nasceu. E uma continuou, sabe? Essa que continuou, ela levava o bebezinho bem pequenininho para a faculdade. Você via que era muito difícil, mas ela fez um grande esforço. Tanto que depois da faculdade ela também concursou, logo em seguida de passou no concurso, então assim, ela passou muitas dificuldades na vida e ela falava, nossa, eu preciso vencer, porque essa pessoa ainda depende de mim. Então assim, ela estava focada nesse propósito dela, sabe? Então ela levava ele para a faculdade, outras 2 trancaram a faculdade e aí depois voltou a estudar, né? E já formou, agora advoga também, amigas de Minas. O que eu tenho assim a dizer eu acho que calma, tudo vai se encaixando, sabe? Respira, calma. Entenda que eu acho que quando nasce um bebezinho, ele se torna prioridade assim, máxima naquele momento. Porque o maternar é de Deus, é uma bênção de Deus para nós gerar, sabe? E eu falo até por experiência própria, quando o Leozinho nasceu, acabou o período ali de resguardo, né? Obstetra, né, ginecologista, enfim, ela já te libera pra você voltar na sua rotina e tal. A primeira coisa que eu fui fazer, eu fui lá me matricular na academia. Eu falei, não, vou voltar pra rotina e tal. Achando que eu ia conseguir, que ia ser fácil, normal. Eu ia conseguir trabalhar. E tem gente que consegue, parabéns pra elas. Mas, cara, aí começou as madrugadas, e o bebezinho acordava 2, 3, 4, aí o horário que eu tinha que ir na academia eu preferia dormir pra descansar, pra repor energia, e até hoje eu nunca mais voltei pra academia. E eu falei assim, cara, no momento isso é a prioridade. Então, o trabalho ainda é prioridade em relação à academia. Se dá para fazer alguma coisa em casa, uma caminhada, eu pego e faço. Vou com o marido caminhar, levo o bebezinho no canguru e vai nós 3 caminhar. Quantas vezes a gente já fez isso? Então, eu diria calma, sabe? Tudo vai se encaixar. É algo que falavam muito comigo isso. A maternidade, ao mesmo tempo que ela é maravilhosa, tal, aquela coisa, novidade, o bebezinho, chega uma hora que você pode estar cercado de várias pessoas que mesmo assim ela passa a ser só você e aquele bebezinho. É como se, tipo assim, meu Deus, o mundo lá fora tá vivendo, tá? E eu tô aqui dentro de casa ainda de pijama, não escovei dente, não comi nada. Eu lembro quantas e quantas vezes, quantos dias, ainda acontece isso comigo direto, de eu olhar a hora, gente, é 3 da tarde, ainda não comi nada, tô aqui com o bebê. Porque a prioridade acaba sendo ele. Então é a comidinha dele, quando você olha o bebê quer colo, vou levar ele ali na pracinha para ele dar uma distraída, ver outras crianças. Gastar um pouco de energia. Gastar um pouco de energia dele. Então, assim, acaba que o bebezinho é prioridade, sabe? Mas dá uma analisada, tenha calma, dá essa pausa para você ver a sua vida e principalmente ver que se a gente não estiver bem, se a gente não estiver forte, a gente não consegue cuidar de outro, a gente não consegue cuidar de um bebezinho, você não consegue cuidar do seu marido, você não consegue cuidar da casa, do trabalho. Então a gente precisa estar bem, sabe? Então, assim, uma coisa que eu indico muito, muito mesmo, que era algo que eu fazia muito quando o Léo nasceu, era exatamente isso. Eu sempre acompanhei muitos podcasts, eu amo podcasts. E eu acompanhava muita ministração, sabe? Isso me ajudou muito, porque às vezes o intervalo que o bebê tinha, tipo, era 3 da tarde, era 2 da tarde, eu ia ali cochilar, eu ia descansar, eu ia fazer alguma coisinha na casa, então eu colocava no podcast, eu ia meditar, eu ia prestar atenção em algo que edifica. Então, assim, procure se alimentar do que edifica, sabe? Ao mesmo tempo que você poderia estar vendo uma novela, uma série, vai ver uma ministração, vai ver um podcast que edifica, vai colocar um louvor, É o que fortalece a fé, né? Que justamente que é o que fortalece e o que realmente me ajudou muito, porque nas primeiras semanas, realmente, né, você tá ali costurada, operada, você não consegue se deslocar na igreja, não consegue levar o bebezinho, mas você pode se alimentar assim em casa, justamente para você não se esfriar, porque depois que você se esfria é muito difícil você voltar lá naquele nível, naquela intimidade, tudo bem que fica tudo novo, é tudo novo mesmo com o bebezinho, muda o nosso relacionamento com Deus, muda, tudo muda, mas você pode escolher ou caminhar o caminho que vai te esfriar ou
caminhar no caminho que você vai aprofundar mais com Deus, sabe? Graças a Deus, eu foquei no aprofundar mais com Deus. Eu falei, cara, Que eu vou bom, buscar glória. muito mais a Deus, eu não quero esfriar, não E, quero e deixar. como é que está essa sua busca nos dias atuais, né? Nessa correria que você tem no dia a dia, quando o tempo já é bem escasso? Sim, Como é que está essa sua busca por Deus? A gente falou, talvez lá no início, alguma coisa sobre devocional, sim, sobre buscar a presença de Deus, um momento de sim, leitura. Você consegue conciliar um tempinho no seu dia sim, para fazer isso? sim. Até como eu estava mencionando, né? Até nessas últimas semanas que eu já vim dedicando para estar gerando, né, o livro, para estar escrevendo o livro, foram períodos em que eu dediquei mais ainda, porque o que a gente está preparando para passar para outra pessoa, né, a gente tem esse cuidado maior, Sim, tem essa sensibilidade maior de entregar aquilo que realmente vem do Senhor. Mas, e até voltando também na pergunta anterior, né, sobre a questão da mensagem para as mulheres, era a decisão de dedicar mesmo, sabe? Porque chegou um tempo, tinha dias que era tão intenso com o bebezinho que eu realmente não conseguia parar para abrir de fato a Bíblia. e aí onde você Nossa, eu vou buscava os abrir a Bíblia podcasts, para. coisas. Exatamente, não conseguia parar para ler. Então, gente, eu buscava na minha mente um versículo, meditava naquele versículo ali na minha mente. Ou então, às vezes, eu estava vendo alguma coisa no Instagram, na rede social, no YouTube, vendo alguma coisa, alguma palavra, eu já parava ali e meditava. A gente precisa ter esse cuidado, principalmente na época que a gente está nessa fase pesada, com o bebezinho puerpério, de ter esse cuidado de se alimentar mesmo, sabe? Daquilo que é E espiritual. você tem algum versículo que você goste, né, que você, como nesse período, talvez meditou, ou talvez até uma história, uma passagem bíblica que você goste, que você fala, poxa, essa passagem aqui mexe comigo sempre que eu escuto, porque tem várias passagens bíblicas, né? Sim. Mas tem alguma que você fala assim, não, essa passagem é que eu mais gosto ali. Atualmente, principalmente depois que eu tive o Léo, salvo engano, Josué 1:9, ou o inverso, 9:1, seja É forte e forte e corajoso. corajoso. Exatamente esse versículo era o versículo que eu sempre meditei desde o nascimento do Léo. Eu disse, Senhor, me faça forte, me faça corajosa, porque não tem como eu amolecer agora, não tem como eu desanimar agora. Eu preciso caminhar, eu preciso me esforçar, como eu tinha comentado com o irmão no início, a gente que é autônomo, né? A gente tem clientes para lidar, Sim. né? Você tem datas, você tem pendências, tem programações, então assim, você precisa entregar. Então eu sempre tive esse cuidado mesmo, de orar, de pedir a Deus para me reverter com força, sabedoria, coragem, porque eu não tenho como pestanejar, voltar para trás, é uma dedicação mesmo. Então essa sempre foi a minha oração, principalmente depois que ganhei o Léo, ficou mais intenso esse versículo na minha vida, sabe? Eu também menciono sobre isso no livro, em um dos capítulos que eu escrevi, sobre ser forte, corajoso e pedir Deus também para me revestir dessa força e dessa coragem. Ah, que bênção. Eu acho que é um versículo que vale para todo mundo, né? Seja homem, mulher, né? Esteja passando por essa situação, como você Sim, relatou, né? Conciliando maternidade, né? Família, carreira, a fé. Ou seja, para quem esteja talvez começando o curso, buscando estudar, passando por aquela sim, correria, né? Às vezes dificuldade financeira é uma coisa. Tem que sim, ter perseverança, né? Eu acho que é muito válido você fazer essa oração, Deus me faça forte e me faça corajoso. sim, Senão você vai sair de manhã cedo, você vai querer desistir de tudo, sim, você vai querer abandonar sonhos, sim, abandonar projetos. E eu acredito que não é isso que Deus quer para a nossa vida, né? Deus ele quer que a gente persevere, que a gente alcance, claro, dentro daquilo que é propósito dele para as nossas vidas, né? Você sim, falou muito, né, sobre relação como Deus falava com você durante a madrugada ali do período em que o neném estava recém-nascido, quando você estava escrevendo o livro, e Deus ele já falava com você nesse período da madrugada, foi exatamente só nesse período de escrever o livro, e como você tem sentido Deus falar com você no dia a dia? Né? Como a gente falou, você tem os seus momentos durante o dia, mesmo na correria, busca ali, né? Mas como você tem sentido Deus falar com você? Você tem quais experiências você tem experimentado com Deus mais sim, recente? sim. Olha, nessas últimas semanas eu tenho sentido essa sensibilidade das madrugadas mesmo. Eu acho que pela rotina mesmo do bebezinho,
de ainda acordar à noite, outra de Uhum. madrugada, eu já aproveitar e já botar o joelho no chão e orar, sabe? De me entregar mesmo. Na semana passada, na quinta, não vou me recordar agora exatamente, quarta ou na quinta, tive uma experiência muito forte com Deus, sabe? Durante a noite. Sempre antes de dormir, né? Eu e o Matheus, a gente para orar, lê Vocês um oram versículo, juntos. oramos juntos. Mas nessa noite, eu inclusive até chamei ele, né? Ele orou também junto comigo, de uma forma mais específica, mais direcionada. Foi uma madrugada que me marcou mesmo. Mas tem sido nas madrugadas, sabe? Eu acredito assim, são batalhas que a gente vai enfrentando, que a gente vai travando, e principalmente nessas últimas semanas que eu sinto que tá para publicar o livro, tenho percebido Uhum. muito, o inimigo mesmo é sujo, né? Então ele vai Sim. levantando Mas com muita opressão, né? Muita. de várias áreas ali, com coisinhas pequenas que rapidinho a gente identifica que ele está tentando, mas não consegue, porque Em nome de Jesus. ele é um derrotado. É. Mas assim, nas últimas semanas eu tenho experimentado algumas batalhas mais específicas, justamente nesse sentido, sabe? Por essa entrega mesmo, Uhum. que vai ser, né, a publicação do livro, E que vai ser uma então, bênção, que né? vai A ser gente já uma crê bênção na nisso. vida das mulheres, em nome de Glória a Jesus. Deus. E como que você lida? Porque assim, a gente sabe que existe uma pressão que as mulheres sofrem em todas as fases da vida, mas provavelmente eu acho que quando é a parte da maternidade e tudo mais, que é a pressão de dar conta de todas as coisas, né? Tem que cuidar de casa, tem que cuidar de marido, tem que cuidar de filho. No seu caso também, além de tudo isso, ainda tem a área profissional. Como é que você lida com essa pressão? Para você, eu digo tranquilo nunca é, né? Mas tem aquele dia que você fala, hoje eu não. Claro, tem as coisas básicas que a gente não pode deixar, né? Não vai deixar de cuidar do filho, mas não. Sim, Hoje eu vou deixar essas louças aí, elas já estão sim, grandinhas demais, elas já se lavam, né? Ou então o marido chega, o maridão dá uma força aí. sim. Eu que, em casa, graças a Deus, depois de 16 anos, nós ganhamos uma máquina de lavar. Tá ali nos ajudando aqui, né, a gravar. Que nos ajuda muito, é um filho muito dedicado, ajuda muita gente, mas no final de semana tem um combinado, as louças do final de semana são minhas, né? Então, sempre que podia ajudar, de alguma forma também ajudava. Mas como é que você lida com essa situação? O maridão dá um apoio, ou é você mesmo que tem que chegar lá, não, fazer janta, cuidar disso, aquilo? Não, várias, não foram uma, nem duas, nem três, nem quatro vezes que eu falei, gente, hoje eu vou surtar. Porque realmente, tem hora que a nossa mente ela buga, você dá conta de tudo, a nossa mente ela buga, sabe? Então, várias vezes eu já parei assim, meu Deus, é menino chorando, é casa suja, é trabalho, telefone que não para de tocar. O meu celular ele toca o dia inteiro. A gente estava conversando mais cedo antes de a gente Uhum. iniciar, a respeito de celular tocar e tal. Eu estava olhando hoje, o meu WhatsApp pessoal tem 76 mensagens não respondidas e o outro de trabalho está na faixa de 30 e poucas mensagens não Tá respondidas. vendo aí, né, pessoal? Vocês Então, mandou mensagem para ela e ela não respondeu. Tá ali ainda. Calma que vai chegar a sua vez. Tá só na fila. perdoe-nos, porque não é nem questão de nem querer responder. É porque depois que você tem um filho, cara, a realidade ela muda demais. Ela muda demais, a prioridade muda demais. Eu sempre fui muito cuidadosa, muito zelosa com a casa, no sentido de do lar manter limpo, tudo organizado, aquela coisa. Depois que o bebê nasceu, isso aí me desconstruiu muito, porque, cara, ele é a prioridade, ele nem precisa falar, ele chora de é a prioridade. Então, quantas vezes o marido chegou e disse, olha, eu vou ter que deixar com você para você cuidar da casa, lavar o banheiro hoje, cozinha, dar uma organizada, dar uma cuidada aí para ajudar. Porque realmente a gente não dá conta de tudo, sabe? Quando a gente não tem filho, esses dias eu conversando com meu marido, eu falava, cara, por que que eu não aproveitava muito mais a vida no sentido de eu podia ter feito tantas outras coisas, aprofundado em tantas outras coisas antes de se ter um bebê, porque realmente a prioridade muda depois que o bebê nasce, sabe? É muito sério ter uma criança, é muita Uma responsabilidade responsabilidade. muito grande, A né? vida muda totalmente. Então eu ficava assim, cara, como que eu deixava o tempo passar, às vezes eu ficava de bobeira, tá? Eu podia estar me dedicando em algo, me especializando em algo, aprofundando em algo. Porque agora, eu analisando em casa esses dias, eu falei, gente, a casa vivia sempre limpa, impecável, nada sujo na pia, banheiro, tudo limpo. Agora, nossa, Deus, nós tivemos que rapidinho para dar conta para tentar manter limpo, e mesmo assim,
Ah, o bebê dorme, você corre lá junto, os brinquedos, organiza tudo, coloca a roupa na máquina, devagarzinho vai. Não é fácil conciliar, sabe? A gente acaba dando de fato prioridade para o que dá. Uhum. Que no caso é o bebê, é o descanso, para você cuidar da sua mente, sabe? Legal. Ter sabedoria nesse E sentido. como que você lida com as expectativas? Claro, a gente fala, a gente não deve viver pelo que os outros pensam de nós, mas como você falou, você tem, primeiramente, claro, a gente fala como cristão o nome de Jesus para zelar, mas também tem o seu nome profissional, né? Como você lida com essas expectativas, né, do aumento de clientes, né, de se tornar uma pessoa, querendo ou não, claro, você tem a sua vida privada, mas é uma pessoa praticamente pública, né? Porque para lidar com tantos Sim, casos que possam chegar. Como é sim. que você lida com essa expectativa? Talvez a sua própria expectativa, né, de crescimento. Como que você lida com isso? De melhorar, talvez como você falou, de poxa, eu preciso talvez fazer uma especialização nessa área. Então Sim. você começa a planejar, mas tem que dar uma organizada no dia a dia ali, no cotidiano. Como é que você lida com essas expectativas? Olha, hoje, inclusive hoje literalmente eu tive uma situação também envolvendo uma possível cliente, mas que assim, hoje graças a Deus eu cheguei numa fase que eu consigo selecionar, sabe? Um pouco assim, filtrar os Hum, clientes que realmente, olha, isso aqui vale a pena dedicar, porque às vezes existem alguns casos que você pega para estudar o caso do cliente, você fala assim, cara, é, vou me dedicar tantos e tantos meses, tantos e tantos anos, e a gente não vai conseguir nada, não vai sair do hum, lugar. Então eu sempre gosto de passar isso, de ter esse cuidado de passar isso para o cliente, de falar para ele, olha, esse esforço aqui não vale a pena, às vezes vale a pena você procurar um juizado especial, alguma coisa que é mais simples de hum, resolver, mas eu sempre tive esse cuidado de estar sempre passando para o cliente o peso do processo dele. E hoje, como eu estava mencionando, eu cheguei assim numa fase que eu consigo analisar e falar assim, não, esse processo aqui vale a pena eu caminhar com esse cliente, não só por questões financeiras, mas pela questão de seriedade mesmo que sim. envolve o processo do cliente, pela gravidade do caso. Hoje, por exemplo, uma conhecida me procurou e já não era mais na área que eu atuo. Então, Hum, eu expliquei para ela, né, sobre o caso dela, o cenário, quais os meios que ela poderia resolver, né? Falei, se eu procurar um outro profissional da área para estar acompanhando ela, porque eu já não estava mais naquela área. Então, assim, hoje eu já também tenho esse filtro, sabe? Tipo assim, não, realmente eu não vou só uhum. pelo dinheiro, não é só pelo Não é financeiro. a quantidade de Não, clientes que eu tenho, né? É é, aquilo que eu, realmente eu vale a pena você eu prezo demandar pela tempo. qualidade mesmo, sabe? Porque também Uhum. não adianta eu sair pegando 20, 30, 40, 50 pessoas que chegam aqui nessa semana e fazer mal feito, atender mal feito, Não, muito não, bom, isso é não, legal não ter o ouvir. cuidado Ter esse de profissionalismo, né? não ter esse cuidado com o cliente, sabe? Tratar, eu não consigo, sabe? Tanto que o meu WhatsApp profissional, eu deixo aberto se o cliente precisar mandar uma mensagem à noite, eu analiso, não, realmente aqui cabe eu responder agora. Ah, Uhum. não, no sábado, não, aqui realmente vale responder agora, senão só na segunda-feira. É. Mas o meu contato que eu disponibilizo para o cliente é para ele mandar mensagem mesmo, precisar tirar uma dúvida, porque ele às vezes acalma o cliente ali naquele Uhum. momento, sabe? Então hoje eu já tenho mais esse cuidado de realmente saber falar não, não só sair pegando, não vou fazer, porque mesmo sendo fácil, mas se eu pegar vai me atrapalhar dedicar os meus clientes que já estão confiando em Uhum. mim, confiando no meu trabalho, já me contrataram. Então hoje eu tenho esse cuidado, sabe? Sobre Ah, legal. escolher melhor também E é bom as a ações. gente conhecer, né, lidar com profissionais sérios, né? Você falou, infelizmente tem muitos não, e aqui não estou colocando, generalizando, Generalizando. né? Mas sabe que tem muitos profissionais, não só na área de advocacia e direito, mas em todas as áreas, né? Que pensa mais na quantidade do que na qualidade do serviço, né? Às vezes quer atender muita gente, não atende ninguém com Sim, qualidade, às vezes faz o trabalho uma vez só. Eu acredito que para quem atua na área em que você atua, preza muito por cliente, se ele precisar mais de uma vez, ele vai procurar você de sim. novo, É né? por isso que até volta um pouco nessa pergunta, você falando o cuidado com o nome. É Uhum. por isso que eu tenho esse cuidado com o nome, sabe? Porque eu falo que hoje ainda vale muito, a gente investe muito em marketing e tal, aquela coisa para divulgar, mas o boca a boca de um cliente bem atendido ainda vale muito a Verdade. pena. Eu já tive uma cliente que, no caso dela, que eu atendi, eu não me esqueço disso, ela me trouxe mais 3 clientes, processos bons, clientes boas,
compromissadas, que assim, acompanhou o processo do início ao fim, deu tudo certo, conseguiu tudo que elas queriam, amém. Então, assim, eu ainda acredito muito nisso, sabe? Do fazer um bom trabalho, porque aquela indicação do 1 a 1 ainda vale muito a pena. Verdade, isso é um fato. A gente zela pelo nosso nome dessa forma também, sabe? Que legal. Júnior, como é que você vê hoje, né, o papel da igreja, do Life Group ali, ou da célula? Como que tem te apoiado nessa fase, né? Você falou que às vezes você ficou um tempo ali, No né, início, no início, mas hoje você vê que a igreja ela desempenha um papel, até porque, como você disse, você não tem uma rede de apoio que é a família, né, sim, talvez os amigos ali mais chegados, você tem algumas pessoas sim que te ajudam. sim. Mas hoje, como você avalia o papel da igreja? É, como ela te ajuda ministerialmente, né? Até dentro desse cuidado com a criança, né? Do Sim, direcionamento, da instrução, o cuidado com a família. Como que a igreja te ajuda nesse sentido? sim. A igreja, né, que atualmente a gente congrega, que é a mesma, né, irmão? Past Church, nossa, nós somos muito gratos a Deus, porque é uma igreja muito abençoadora, uma igreja muito abençoadora, uma igreja abençoada. Eu falo que nós temos pastores que são referências mesmo Sim, para nós, referência de comprometimento, de zelo com cuidado com a obra, zelo com a casa do Senhor, sabe, zelo com os fiéis, com os irmãos, uma igreja séria que desempenha um trabalho muito abençoado na sociedade. Não é à toa que a igreja tem crescido não muito, é verdade. né? Ultimamente, nós temos percebido isso nos últimos meses, um crescer assim. Glória a Deus por isso, porque é fruto de empenho e de pessoas que têm compromisso com o reino, sabe? Apesar de eu ter falado, né, que aqui a gente é sozinho, não tem família e tal, mas a igreja de fato é a nossa família aqui, porque vários momentos a gente sempre conta com os irmãos, né, os nossos Sim, líderes na igreja, na célula, a gente conta com eles, visitam a nossa casa, são amigos, são pessoas, somos, que né, legal, irmãos né? em Isso é muito Cristo, então importante, né? temos essa amizade, esse vínculo, porque não tem como a gente ser igreja sozinho, só em casa. Verdade. Então a gente precisa mesmo. E eu falo porque a nossa vida é lidar com pessoas. O nosso propósito é estar envolvido com gente. Deus ama a gente, Jesus ama a gente. Verdade. Então, estar na igreja, estar em comunhão, estar com os irmãos, a gente precisa disso porque um alimenta o outro espiritualmente, sabe? Então, eu sou muito apaixonada pelo ministério que o Senhor nos plantou para esse tempo, sabe? Para essa fase da nossa vida. Espero muito, né? Enquanto Deus permitir a gente Uhum. morar aqui na cidade de Lençóis Paulista, a gente continuar nesse ministério, que é um ministério muito abençoado e nos abençoa muito. Eu nunca vou esquecer, só para concluir sobre essa pergunta que o irmão fez, de uma surpresa, né, que os irmãos fizeram pra gente quando eu estava grávida. Eu estava pertinho de ganhar um Léo. Fizeram um chá de fraldas. Nossa, eu ganhei um enxoval completo. Eu jamais esperava isso, sabe? Porque, assim, a igreja também ela não é obrigada a fazer nada assim Sim. pra gente, sabe? A gente tá ali pra agradecer a Deus, louvar a Deus. Nossa, foi uma surpresa maravilhosa. Eu nunca vou esquecer desse ato. Não pelas coisas que nos deram, sabe? Pelos presentes, mas Mas pela honra, porque né? pela Pelo aquilo honra, que fizeram sem pelo obrigação. cuidado conosco. Eu amo essa igreja. Nossa, são uma família abençoada mesmo. E até mandar um abraço, né, para o pastor Abraço. Pita, a pastora Neiva, o pastor Rodrigo também, a pastora Rosa. Meus Estamos dando um amores, curso todos abençoado vocês. lá, né? Você está participando Amamos. também do curso, eu também Sim, estou. sim, Realmente, a Past Church, que é a igreja que nós congregamos aqui na sim. Escola Paulista, é uma igreja que ama e que se importa realmente com as Se vidas, importa. né? Se E importa. realmente, como você disse, faz um trabalho muito, muito importante e tem um cuidado todo especial, né? Na Sim, pregação da palavra, a igreja que você vê sim. tem a Zela. seriedade, né? Então, um forte abraço para vocês e todos os líderes também de lá, né? Todos A gente manda um abraço especial para os nossos sim. líderes, né? A gente puxa um pouco a sardinha Sim. o nosso like, mas um abraço também para todos os demais líderes de lá. E, Júnior, qual que tem sido a sua maior oração, né, como mulher de propósito nos dias de hoje? Porque, assim, a gente falou de um monte de assuntos, né? Falamos da maternidade, falamos do casamento, do trabalho, mas Sim, qual tem sido a sua oração nos dias de hoje? Porque a gente sabe que a gente ora pelos nossos filhos, pelo marido, enfim, sim, toda coisa, mas a gente sempre tem algo que queima no nosso coração. sim, E qual sim. tem sido a sua oração para os dias de hoje? Nossa, a minha oração para os dias de hoje tem sido níveis mais profundos com Deus.
Exatamente, até o título do livro, né, Vivendo a Nova Estação, tem sido minhas orações nesse sentido. Senhor, eu quero viver algo novo, quero viver algo Mais profundo. Eu profundidade no quero ter Senhor. mais experiências mesmo, mais sensibilidade ainda do Espírito Santo, mais sensibilidade da palavra. Eu quero literalmente ser na sociedade, onde eu pisar, que as pessoas vejam e falam, nossa, essa menina é diferente, essa pessoa, essa mulher, ela carrega algo diferente. Eu quero literalmente ser diferença, sabe? Não só quando eu abrir a boca, Uhum. mas na postura, nas atitudes. Assim, e o externo revela uma intimidade em casa, e Uhum. revela o profundo em casa. Então, eu tenho pedido muito a Deus na minha oração nesses últimos dias, tem sido para isso, sabe? Senhor, eu quero mais intimidade, eu quero viver algo novo, eu quero ter novas experiências, porque eu não me esqueço, a primeira mensagem que o irmão trouxe na célula, quando a gente começou a frequentar a Paz Church, que foi inclusive o Murilo, né, o filho do pastor, e ele falou que uma vez essa foi a oração dele. Ele falou, não, ele se incomodou, sabe, o espírito dele. Ele falou, não, cara, eu não tô aqui nessa terra só pra ficar aqui no computador jogando videogame, só pra eu estar aqui com essa vidinha acomodada, só tipo assim, vou ali na igreja tocar, vou ali. Não, é realmente sair dessa zona de comodismo, é ter experiências com Deus mesmo, é passar a conhecer pessoas na fila de um banco, na fila de supermercado, transformar a vida das pessoas ali, É às deixar vezes ser com usado uma por Deus, palavra, né? com uma atitude. Então, assim, isso queima no meu coração de uma forma muito forte. E tem sido o meu desejo, sabe? Nos Glória a últimos Deus. tempos, viver coisas profundas, extraordinárias, novas experiências com Deus. Glória a Deus. E você que está nos assistindo também, deseje isso. Deseje ter Amém. uma experiência pessoal com Em Jesus, nome né? de Jesus. Deseje ter realmente essa experiência de profundidade com Deus, conhecer Deus Sim, na essência, né? Buscar realmente dia após dia mergulhar mais profundo em Deus. sim. Meu Deus. E para você, o que é ser uma mulher de propósito? Qual você usaria uma frase, ou talvez uma descrição assim, o que é ser uma mulher de propósito? É ser fiel àquilo que o Senhor te confiou, Glória a Deus. sabe? Porque às vezes nós achamos que só apenas se o Senhor, spoiler do livro, hein? Só apenas se o Senhor nos confiar algo grande que a gente vai conseguir demonstrar, sabe? Que a gente observe a Ele, que a gente está executando algo grande, né? Então não é só o microfone, não é uma vitrine, é exatamente, voltando até um pouco no que eu estava dizendo mesmo, da intimidade, sabe? Da entrega, É ser fiel no pouco, é ser né? fiel naquilo que o Senhor confia mesmo a nós. Então, assim, seja fiel naquilo que o Senhor te entregou, sabe? Acho que o nosso propósito ele está muito atrelado a isso. Sim. Às vezes, nessa fase da vida, para algumas, o Senhor vai entregar um microfone, para outras uma mamadeira, para outras vai ser um tênis, vai correr, vai chegar longe, mas para outras um chinelo, vai ser devagar, às vezes um quarto de oração. Então, assim, é ter essa sensibilidade para entender que naquele momento que o Senhor espera de mim, o que Ele quer de mim. Às vezes Ele está te levando para o secreto para você ser experimentada, para você crescer, para você florescer e frutificar. Então, assim, é ter essa sensibilidade para saber o que o Senhor quer de você e ser fiel àquilo que Ele te confiou, sabe? Cuidar Amém. com zelo e Amém. amor. É uma reflexão muito forte a ser feita. De Sim, fato, ser fiel naquilo que Deus nos entregou muitas vezes vai requerer isso, né? é, Você talvez vai estar na vitrine, ou talvez vai estar no secreto, né? Eu acredito que também vem muito disso, você não comparar aquilo que Deus te entregou com aquilo que Deus com entregou outro. para o irmão. A Exatamente. gente aprende que a comparação é a mãe da frustração. E você Exatamente. acha, porque Deus nunca vai me usar como usa aquele irmão. Para, deixa Deus te usar naquilo que Ele te chamou para te usar, né? E também tem até aquela questão, às vezes a outra pessoa, o que ela está vivendo é fruto de entrega, de renúncia, ó, e um preço que às vezes nem todo Exato. mundo está disposto a pagar Às e a vezes você está vendo dedicar só o resultado, né? só Você o quer o resultado, brilho, mas você não quer o exatamente, processo. exatamente o processo. Então até nisso a gente tem que ter essa sensibilidade, esse cuidado de reconhecer mesmo a honra de Deus na vida de outras pessoas e saber que existe tempo para a vida de um, para a vida do outro, para a sua vida, É. entender que às vezes você está ali sendo experimentado no secreto, né, por muitos anos, mas vai chegar essa hora de frutificar também. Amém. Ô, Júnior, e agora falando sabe, de futuro, né? O que que você pensa aí a médio e longo prazo? Claro que você falou, né?
tem a questão do trabalho do seu marido, às vezes é transferido. Eu falo porque eu também vivo Sim. assim, né? Eu também não sou aqui de Lençóis, estou aqui a trabalho, por um tempo determinado por Deus. Claro que a gente, como ser humano, a gente pede, Deus, eu gostei tanto daqui, quero ficar, né? Sim. A gente é tão bem acolhido, então, mais uma vez, já falei isso em um outro momento, mas falo novamente, quem não veio, ou quem talvez chegou agora recente a Lençóis Paulista, aqui no interior de São Paulo, não fica com receio, é uma cidade que recebe muito bem, Com um certeza. abraço à população de Lençóis por ser tão acolhedora, Sim, a cidade gente que veio de longe, abençoada. né, que veio de outros lugares, a gente sabe disso, mas pensando, hipoteticamente, que de repente vou ficar por aqui, ou talvez em cidade mais próxima, qual que é a sua expectativa para um médio e longo prazo aí? Profissionalmente, ministerialmente? Você já deixou escapar lá no início que vocês estão planejando, né? Claro, de forma planejada, Sim, ter mais filhos. Fala um pouquinho para a gente das suas expectativas. sim, sim. Olha, eu me enxergo aí nessa média de longo prazo, né? Ou até mesmo curto espaço de tempo. Ainda advogando, realmente a advocacia é uma profissão que tem Você faz o que propósito você na ama, minha né? vida. Eu faço o que eu amo, gosto, então eu me vejo ainda advogando, exercendo essa Uhum. profissão. Eu me enxergo mãe do Leozinho. O Leozinho possivelmente vai estar mais rapaizinho, né? Então, quem sabe a gente vai ter mais um baby a caminho ou já sendo planejado, sendo gerado. Me vejo também trabalhando, né, na obra do Senhor, com afinco, com amor, com zelo, principalmente, mais que tudo. Se for da vontade do Senhor, né, nós permanecemos aqui na cidade de Lençóis Paulista, né, em residência. Então aqui a gente ficará, construiremos família, Uhum. trabalho, meu marido também, trabalho, e a obra do Senhor. Acho que são os pontos Uhum. principais, assim, a vida vai estar a mesma coisa, mas em níveis diferentes mesmo. São mais aprofundados, mais avançados, mas principalmente com mais empenho, mais amor mesmo, mais zelo, tudo que a gente Bom, vai e a fazer. gente, a gente sabe que a obra de Deus, né, tá aí, os campos já estão já para Pra colheita, né? colheita, Mas tem poucos certinho. ceifeiros, né? Então, é muito bom ver uma mulher bem, bem definida naquilo, nos propósitos, naquilo que deseja, e saber que o reino de Deus pode contar com você, né? Amém. é uma é algo que é gratificante, fazemos a obra de Deus. Claro, sabemos que temos as nossas, porque cuidar da família também é cuidar da obra de É Deus, verdade. né? Então, quando você fala de cuidar do filho, cuidar do Sim. marido, cuidar da casa, ali não desabona ninguém. Se É um você se ministério, você né? está aí nos ouvindo, se fala assim, poxa, eu não tenho falado de Jesus lá fora, se der oportunidade, fale. Mas se você estiver direcionando seus filhos, direcionando a sua casa, você está fazendo um bom trabalho para o reino de Deus. A gente escuta muito quando lidamos com famílias, com casais, independente, claro, a gente tem que correr atrás sim da carreira, a parte profissional, a parte financeira, mas tudo isso não vai valer de nada se eu for Sim, para a glória e não levar minha família. é Ou então verdade. até se minha família sobe eu fico, né? Então Sim, vamos pensar muito nisso, né? Assim, de tentar colocar na balança e equilibrar tudo isso, né, de uma forma saudável e até se precisar, eu até queria até saber a sua opinião. Às vezes a mãe, a esposa está passando por uma situação, claro que a igreja ela pode trazer essa ajuda, mas procurar um psicólogo, um terapeuta, isso eu acho que é sim, importante. com certeza, também acho importante, né? Os profissionais, eles são bênçãos de Deus, né? Eles estão aqui na Terra para exercer esse dom. Uhum, Nós, como advogados, a gente também está aqui para exercer o nosso papel na sociedade, os médicos. Eu já precisei fazer acompanhamento uma época da minha vida como psicólogo, justamente por essas questões familiares, né? Que uhum, eu tinha mencionado aqui brevemente no pequeno testemunho que eu mencionei. Eu fiz acompanhamento com psicólogo justamente para entender muita coisa relacionada à família, mãe, alguns porquês. uhum, E não é errado, muito pelo contrário, são pessoas levantadas mesmo para esse tempo para ajudar. Quantos profissionais já não tiraram tantas pessoas da depressão, sim. afundadas aí, né, depressão, pânico. Então, são profissionais para esse tempo e valem sim, muito, indico muito. Eu tenho, inclusive, a minha psicóloga que me acompanhou durante 2 anos da minha vida, ela me acompanhou e eu indico muito. Foi uma pessoa com escutativa, sabe? E eu acho
que principalmente quando você é acompanhado por um profissional que teme ao Senhor também, Sim, isso é ali importante. ela vai te entregar algo até de Deus, então é diferente. A Né? escuta é diferente, não é só aquela coisa do dia a dia, sabe? Você recebe palavras, você recebe um alimento também quando você abre o seu coração, sabe? Mas não deixe de buscar ajuda se você entende, né, que você precisa. Semanas atrás, uma jovem me procurou querendo entender questões de direito, né? Mas ela tinha 16 anos e ela não queria mais morar em casa com a mãe por conta de situações que ela passava com a mãe. Eu falei, gente, como que o Senhor me levou lá naquela Júlia que passava tanta situação em casa e eu acompanhei aquela moça durante um tempo. E eu falei, gente, como às vezes com a correria do dia a dia, com a rotina, tem tanta gente passando tanta situação em casa, às Verdade. vezes calados, que às vezes tem receio, porque às vezes a rede social ela prega, né, um brilho, prega uma vida tão, tão Acha que maravilhosa que lá fora ninguém tem vai problema, ser tudo mil maravilhas, né? mas todo mundo tem problema. Então, se você precisar, busque sim ajuda psicológica, psiquiatra, se for necessário. Na igreja também, tantos irmãos aí que estão disponíveis mesmo Tem para aconselhamento ouvir, para rezar, pastoral, tem tanta coisa, aconselhamento. né, que a igreja Com ela ajuda certeza, nisso aí. os irmãos, ou às vezes uma amiga, uma pessoa para desabafar, sabe? Só não carregue dentro de você, só não ande só, só não tenha isso alimentado no seu coração, porque isso aí só vai te afundar ainda mais. Não deixe de buscar Que ajuda. legal, que legal. É porque a gente vê, às vezes, um receio das pessoas, né? Às vezes até dentro da própria igreja. Nós estamos falando aqui para pessoas que são cristãos, mas Sim, também são pessoas que ainda não confessaram a fé em Cristo, né? sim, E nós não estamos falando aqui exclusivamente para um público cristão. Mas, falando dentro do pessoal da igreja, às vezes o pessoal acha que procurar um psicólogo, um psiquiatra, ou um aconselhamento pastoral vai sentir, não, aham, tá com algum problema sim, espiritual, e às vezes é sim, trauma físico, sim, coisas que passaram, ainda que exista um peso espiritual, numa ferida, num trauma, né, que acarreta tantas outras coisas, mas que bom que você deixou esse recado, esse seu ponto de vista, que é tão importante, né, falar sobre buscar. Não fique com receio, né? Se você precisa de ajuda, busque, porque ninguém vai poder te ajudar. Primeiramente é você, tem que dar o passo de tem que dar o fé. primeiro passo, Jesus, claro, exatamente. Jesus tem todo o poder para transformar a sua vida, mas precisa partir de você. Sim, Nós escutamos no último culto mesmo, na ministração, mais uma vez dizendo, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, se me ouvir abrir a porta, eu vou entrar. Então a gente precisa ter entendi. um passo nosso, tem a nossa parte também de fazer, porque o mais difícil Jesus já fez, que foi morrer por nós, né? Sim. Ô, Júnior, e eu queria que agora, assim, para a gente partir para o encerramento, que você deixasse uma palavra, e aí direcionado realmente para quem está nos ouvindo, de encorajamento, sabe? Ou uma oração, mas que talvez uma palavra de encorajamento para todas as pessoas, principalmente as mulheres que estão nos assistindo, né? Para que elas venham se fortificar. Então, se você puder, deixe uma palavra de encorajamento para elas. Ah, sim, amém. Principalmente, né, seja forte e corajosa. Não é fácil, sabe? Eu falo porque eu sou um testemunho vivo mesmo. A minha vida, se não fosse o Senhor, eu poderia estar muito distante mesmo, afundada em tantas coisas que só me levariam para o caminho da perdição. Quantas pessoas hoje estão perdidas, né? Às vezes perdidas dentro de casa, às vezes perdidas dentro de casa, ou às vezes até mesmo na igreja, porque muitas vezes as pessoas estão ali no banco, mas com o coração totalmente fechado, duro, as pessoas estão vazias. Então, assim, seja forte, seja corajosa. Busque ajuda se for necessário. Eu, inclusive, me coloco à disposição para ser uma escutativa, sabe? Para orar, para estar meditando Uhum. mesmo com quem precisar, principalmente as irmãs, né? Como o Wolfer aqui, tem os irmãos também na igreja, Mateus também, meu marido, os irmãos que precisar de ouvir uma palavra vinda do Senhor, ou de acompanhamento, oração, tem os irmãos, as irmãs também, em LL, a gente se coloca à disposição para estar orando, para estar acompanhando, porque eu sei que não é fácil. Quantas vezes eu já procurei gabinete pastoral, quantas vezes eu já procurei amigas para orar por mim, para me acompanhar, para me fortalecer na fé, porque sozinha às vezes a gente não consegue. Realmente não é fácil. E é o que eu falo, na vida não tem como a gente fazer tudo sozinho. Você pode até chegar lá, mas quando você está acompanhado, tem pessoas boas,
do seu lado, você chega muito mais longe, chega muito mais rápido. Então, busque ajuda se você precisar de ajuda. Não caminhe só. Se você estiver na fase da maternidade, também tenha amigas para você trocar experiências. Não se culpe, sabe? A maternidade ela não é fácil, realmente não é fácil. Não é tão fácil, não é tão leve como a gente vê nas redes sociais, aquela coisa maravilhosa, pintada. É muito difícil mesmo. Mas os frutos virão, sabe? Os frutos da nossa renúncia temporária, da nossa renúncia ou do trabalho, da rotina que às vezes a gente tinha, tudo vale a pena depois. Então, meu principal conselho de encorajamento é Josué 1,9. Eu posso estar enganada no versículo, mas é isso, seja forte, seja corajosa por esse tempo. Em nome de Amém, Jesus. amém. Júnior, foi muito bom o bate-papo. Acredito que foi muito esclarecedor, muito abençoador. Acredito que todos que nos escutaram saíram daqui impactados com a sua história, com o seu testemunho, ainda que não foi tão detalhado, né, até pelo tempo, mas esperamos receber novamente em outro momento. Talvez aqui tem muito assunto que a gente pode falar, gosta né? de falar. Inclusive a gente até aceita receber, né? Temas aí que você quiser colocar, deixa aí embaixo nos comentários. Segue, não sei se você tem o seu perfil lá aberto para seguidores, é público, então segue lá, é o seu arroba Júnia Duarte. Então assim, segue lá, eu sigo ela no Instagram, tem muito conteúdo bom, ela posta muita informação, né, principalmente sobre leis, né, trabalho, muita coisa. Não estou pensando em colocar a empresa que eu trabalho artista, mas são conteúdos muito bons, informação válida, informação de conteúdo muito bom mesmo. Então, Júnior, muito obrigado por estar aqui conosco, por ter deixado o Leozinho lá com o Matheus. Matheus, a gente espera que ela chegue lá, que a casa esteja de espera para cima, né? Para preparar tudo. Mas é isso, e te agradeço demais por estar aqui conosco. Tá? Quero agradecer também os nossos patrocinadores, para que vocês continuem nos ajudando a trazer material, conteúdo de boa qualidade, para alcançar mais vidas, porque esse é o nosso propósito aqui, trazer testemunhos pessoais, mas sempre acerca da palavra de Deus, aquilo que Jesus pode fazer na nossa vida. Você que nos acompanhou até agora, um forte abraço, Deus abençoe tremendamente e até a próxima. Fique com Deus.